Ó, pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui de inclusão na árvore rubro-negra. Tá? A inclusão na árvore rubro-negra vai seguir 3 passos aqui e vai utilizar 3 propriedades. Primeiro, insira o nó X na árvore binária como se fosse uma árvore binária comum, do jeito que a gente estava acostumado nas outras aulas. Agora você vai pintar esse nó de vermelho. Uma vez que você fez isso, aí você vai restaurar as propriedades, aquelas 5 propriedades da rubro-negra, usando rotação e recoloração. São esses 3 casos que a gente vai considerar. Eu tenho o nó X e o pai de X, que são 2 nós de cor vermelhas, e daí fere a propriedade rubro-negra. E aí eu vou olhar para o tio de X. Se o tio de X for vermelho, entro no caso 1. Se o tio de X for um nó preto e X é um filho direito, eu entro no caso 2. Mas se o X ele é um filho esquerdo e Y é um tio preto, entra no caso 3. Na verdade, o caso 2 e o caso 3 estão intimamente ligados. Assim. Se eu aplicar o caso 2, necessariamente depois eu tenho que aplicar o caso 3. Tá? O pai de X não pode ser raiz da árvore, pois é vermelho. Então, ele vai ser executado para algum nó interno da árvore. Né? E sempre eu vou considerar os casos simétricos. Vou ter o caso simétrico para o caso 1, 2 e 3. Né? Aqui está 2 e 3, mas os 3 casos têm casos simétricos. Primeiro caso, X tem um tio vermelho. O X e o pai dele é vermelho e o Y, que é o tio dele, é vermelho. Então o que eu faço? Vou recolorir a minha árvore. Trocar as cores do pai e do avô e do tio. O pai e o avô vai ficar preto e o pai e o tio vai ficar preto e o nó avô vai ficar vermelho. Basta passar 3 linhas aqui para a gente recolorir. No caso 2, eu vou simplesmente olhar para o tio dele, verificar que é um tio preto, e eu vou verificar que o X é filho direito do pai dele. Né? Nesse caso, eu vou executar 2 coisas aqui. Vou fazer o X apontar para o pai dele e vou aplicar uma rotação para a esquerda no pai dele, né, no X. E aí, ao final das contas, ele vai ficar nesse formato aqui. Ainda ele fere a propriedade rubro-negra porque o pai dele é vermelho, o pai de X é vermelho. Então eu entro no caso 3, em seguida eu aplico o caso 3. Tá? Então a entrada do caso 3 é a saída do caso 2. E aí eu aplico uma rotação na direita no avô de X. Primeiro eu faço o seguinte, troco a cor do pai do avô e depois aplico uma rotação para a direita no avô de X. São essas 3 linhas aqui. Troco a cor do pai, troco a cor do avô, x.pai.pai.cor, e faço a rotação para a direita no avô dele. Bom, aqui tem uma ordem de inserção. Por exemplo, inseriu 34, virou a raiz sempre é preta, inseriu 3, o 3 vai inserir como vermelho, o 50 como vermelho, inseriu 20 como vermelho. Bom, ele fere a propriedade rubro-negra, o tio dele é vermelho, então caso 1 recolorir. Troco a cor do pai, do avô e do tio, só que o avô fica preto, o pai e o tio fica preto, o avô continua preto porque ele é raiz. Aqui ele entra com as propriedades rubro-negras são mantidas. Depois vou inserir o número 15 aqui, ó. Depois inserir o 20, vou inserir o número 15. Eu vou olhar quem que é o tio dele. O tio dele é esse nozinho nulo preto. Então eu preciso aplicar um caso simétrico ao caso 2, que é rotação para a direita. Aqui, vou fazer uma rotação para a direita, né? E vou cair nesse caso aqui. Logo que eu aplico a rotação para a direita, eu faço o caso simétrico ao caso 3, que eu vou chamar de caso 5 aqui, né? Então ele vai rotacionar no avô dele e trocar a cor do pai do avô. Vai ficar 3 vermelho, 15 preto, né? 3 vermelho, 15 preto e fica nessa situação aqui, ó. Insiro 16. 16 é esse cara aqui, ó. A cor do tio dele é vermelho, então caso 1, recolorir.
Vou trocar a cor do pai, do avô e do tio. Então o pai e o tio ficam pretos, o avô fica vermelho. É a árvore rubro-negra. Depois do 16, inseri o 25. 25, o 25 é inserido nesse lugar aqui. Continua rubro-negra. Inseri o 27 agora. Na hora que eu insiro o 27, o pai dele é 25 e o avô dele é o 16. 16 é vermelho. Vermelho, caso 1. Vou recolorir de novo. Troco a cor do pai, do tio e do avô. Na hora que eu troco a cor do avô, eu continuo tendo problema aqui, ó, na subida da árvore. O pai do X continua vermelho. Então vou verificar quem que é o tio de X. O tio de X é preto. E X é filho direito. Entro no caso 2. No caso 2, faço uma rotação para a esquerda nesse caso aqui, ó. Né? Então faço uma rotação para a esquerda, caso 2, e logo em seguida aplico o caso 3, trocando a cor do pai e do avô. O pai fica preto, o avô fica vermelho, e ele se transforma nessa árvore final, que é uma árvore rubro-negra. Tá bom? Beleza. A inclusão, o algoritmo de inclusão segue aqui. Eu vou continuar no próximo vídeo. Até mais.